Às vezes eu começo dizendo algo que faz as pessoas estremecerem por dentro. E hoje não vai ser diferente. Existe uma frase silenciosa, aparentemente inofensiva, que está sabotando o seu dinheiro e comprimindo a sua prosperidade espiritual sem que você perceba. Ela passa despercebida, escapa pelos lábios como um gesto automático, mas abre pequenas rachaduras no seu destino, como se cada sílaba empurrasse para longe aquilo que deveria se aproximar. E quando você entende isso, quando finalmente enxerga a força invisível dessa linguagem tão comum, percebe que a sua vida financeira nunca foi apenas sobre trabalho, esforço ou disciplina. Ela sempre foi, antes de tudo, sobre vibração, intenção e as palavras que você libera no ar com total inocência. Talvez isso te assuste um pouco agora, mas esse medo é necessário, porque te desperta para algo que sempre esteve diante de você. A sua boca é um instrumento de criação, e ela cria até quando você pensa que está apenas se defendendo da dor. Eu preciso te dizer algo com toda a sinceridade possível. Em questão de 3 dias, o modo como você fala sobre a sua vida pode te elevar ou te derrubar. Isso não é superstição, não é exagero dramático. É uma lei espiritual tão antiga quanto as montanhas que cercam Jerusalém. No coração da sabedoria judaica, existe a certeza de que palavras são sementes, e sementes nunca ficam inertes. Elas brotam, elas se transformam, elas retornam. E quanto mais tempo eu vivi, mais percebi que o mundo favorece quem entende esse código oculto, essa matemática sagrada que une intenção, som e destino. Eu venho de uma linhagem que sempre tratou as palavras como matéria viva. Me lembro de ouvir histórias de ancestrais que perderam tudo por causa de uma frase, assim como recuperaram tudo por causa de outra. E por mais estranho que pareça, quanto mais converso com pessoas, quanto mais observo suas rotinas, mais percebo que quase ninguém presta atenção nesse detalhe tão decisivo. A maioria fala no piloto automático. A maioria entrega seu destino a expressões vazias, frases feitas, respostas mecânicas. É por isso que agora eu preciso que você faça algo simples, mas profundamente simbólico. Escreva nos comentários uma frase que represente abertura, movimento e expansão. Pode ser algo como: eu me permito crescer. Não é apenas para engajar o vídeo, é para você se comprometer com o primeiro ato espiritual de transformação. Declarar diante de si mesmo que existe espaço para mais. Enquanto você escreve, perceba o que acontece dentro de você. Existe uma pequena tensão, não existe? Uma mistura de receio e expectativa. Isso é bom. Isso te prepara para o que vem a seguir, porque a partir deste ponto, eu vou te mostrar por que essas palavras aparentemente frágeis têm um poder tão profundo sobre o seu dinheiro, sobre o seu espírito e sobre o rumo silencioso da sua vida. Como se cada letra se tornasse um passo adiante no caminho que já começou a se abrir. Desde muito cedo eu aprendi que, para compreender o poder das palavras, é preciso enxergar além do óbvio, além da superfície dura da vida cotidiana. Existe uma lógica espiritual antiga que atravessa séculos, atravessa desertos, atravessa perseguições e triunfos, e continua pulsando até hoje em cada ensinamento preservado pelo povo judeu. A base dessa lógica é simples, mas profundamente transformadora. Prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é alinhamento. Quando você está alinhado com a energia divina, tudo flui. Quando você se desvia, tudo endurece. E é justamente por isso que as palavras importam tanto, porque elas mostram para onde você aponta o seu espírito, mesmo quando você ainda não percebeu. Eu me lembro de ouvir, quando criança, as histórias sobre meu bisavô, um homem que atravessou derrotas e milagres com a mesma intensidade. Ele costumava dizer que cada frase que saía da boca era como um contrato silencioso assinado com o universo. Certa vez contaram que ele perdeu absolutamente tudo em apenas 3 dias porque, num momento de exaustão, repetiu por diversas vezes que já chega, está bom assim. Aparentemente, era só um desabafo, mas para quem acredita na força ancestral da palavra,
Aquilo era uma assinatura. O universo ouviu e cumpriu. E durante muito tempo eu achei que essa história era apenas uma metáfora exagerada, até observar, com meus próprios olhos, o efeito devastador que pequenas frases desatentas têm sobre a vida das pessoas. Mas o que mais me impressiona é o contraste. Enquanto uns se acomodam dizendo que está tudo bem, outros murmuram uma gratidão constante, mesmo no meio do caos. E é como se o mundo conspirasse para abrir caminhos onde antes havia paredes. Para alguns, tudo bem significa estagnação. Para outros, graças a Deus se transforma em movimento. Esse contraste é o que separa quem permanece preso daquilo que foi destinado a crescer. E quanto mais eu vejo isso se repetir, mais compreendo que não estamos lidando apenas com psicologia ou motivação, mas com algo muito mais profundo, que atravessa gerações. E existe um ponto crucial que quase ninguém percebe. Há 3 erros, 3 frases, 3 hábitos de linguagem que sabotam a prosperidade antes mesmo dela nascer. 3 armadilhas que parecem pequenas, mas consomem oportunidades como cupins silenciosos. Eu já te revelei o primeiro deles, mas o segundo é tão perigoso que, quando entendi seu impacto, precisei repensar completamente a forma como conduzia meus dias. Há quem viva nessa armadilha por anos, acreditando que está fazendo tudo certo, sem perceber que cada palavra está empurrando o futuro para longe, como um vento contrário e persistente. E é justamente por isso que agora, enquanto você respira mais fundo e permite que essas ideias se encaixem dentro de você, eu preciso te mostrar a raiz invisível do sofrimento que começa naquilo que você diz sem pensar e termina determinando aquilo que você vive sem querer. O primeiro erro, aquele que parece inofensivo, é justamente o mais comum. Dizer que está tudo bem quando na verdade não está. Essa frase escorrega da boca como um reflexo, quase sempre dita para evitar conversas difíceis, para não preocupar ninguém ou simplesmente para não admitir a própria dor. Mas quando você pronuncia essas palavras, algo muito mais profundo acontece. Você declara ao universo que não precisa de nada, que não deseja nada, que não há espaço para crescimento ou transformação. E, numa lógica espiritual que opera mesmo quando você não acredita nela, aquilo que está completo não recebe mais. É como colocar um selo invisível de encerramento sobre a sua própria história. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, mas nenhuma delas me marcou tanto quanto a história de um pequeno comerciante que morava perto da casa da minha família. Ele era respeitado, trabalhador, alguém que aparentemente tinha tudo sob controle. Sempre que alguém perguntava como ele estava, a resposta era a mesma: está tudo bem. Era quase um mantra. Acontece que, por dentro, nada estava bem. As vendas caíam, a saúde se desgastava, e ele escondia tudo debaixo desse escudo verbal que parecia proteção, mas era na verdade uma prisão. E como se o universo estivesse apenas obedecendo ao comando dele, em 3 dias, ele perdeu o contrato mais importante que sustentava sua loja. Ele dizia que estava tudo bem, e o universo apenas concordou. Essa é a parte que dói reconhecer. Muitas vezes, quando repetimos essa frase, não estamos sendo fortes, estamos sendo coniventes com a estagnação. Estamos dizendo ao mundo espiritual que não precisamos de melhora, que estamos satisfeitos, que não há necessidade de movimento. E o movimento cessa. É como desligar uma fonte que estava prestes a jorrar. A vida não se precipita sobre quem se declara pleno demais para receber. E existe algo ainda mais profundo nessa dinâmica. Ao dizer que está tudo bem, você tenta convencer o mundo, mas quem realmente acredita na mentira é você. O cérebro, que responde a comandos emocionais e simbólicos, registra aquela frase como uma ordem e começa a reduzir a sensibilidade ao que precisa mudar. Ele deixa de buscar soluções, deixa de captar oportunidades, deixa de se preparar para novos caminhos. A frase se torna um anestésico emocional, e anestesia, por sua natureza, impede movimento. Quando entendi isso, percebi que o erro não está em querer parecer forte,
mas em esquecer que a verdadeira força nasce da honestidade diante do divino. Porque é somente ao reconhecer que algo falta que o universo se move em sua direção. Só recebe quem admite espaço. E enquanto esse pensamento se instala suavemente dentro de você, talvez seja possível sentir a primeira rachadura naquela velha ideia de que esconder a dor é o mesmo que superá-la. Porque, a partir daqui, o caminho começa a se abrir para algo mais profundo. Algo que conecta diretamente a espiritualidade judaica à psicologia da alma, e que explica por que tantas pessoas travam justamente quando pensam que estão se protegendo. Existe um ensinamento antigo, preservado com zelo quase sagrado, que diz que devemos ter extremo cuidado ao declarar qualquer sensação de plenitude. O Talmud ensina que aquilo que se apresenta como completo não pode receber mais, porque a própria declaração de completude fecha as portas do invisível. Quando ouvi isso pela primeira vez, eu era jovem demais para compreender a profundidade dessa lei. Mas com o passar dos anos percebi que ela descreve perfeitamente o movimento silencioso entre aquilo que dizemos e aquilo que vivemos. As palavras não são apenas vibrações, elas são instruções espirituais, códigos enviados ao tecido do mundo. E quando você afirma que está bem, mesmo sem estar, você comunica ao cosmos que não precisa de nada além do que já tem. Quando traduzimos essa ideia para a vida prática, entendemos o quanto esse mecanismo é sutil e devastador ao mesmo tempo. Toda vez que dizemos está tudo bem, mesmo com um nó na garganta, estamos interrompendo o fluxo natural da bênção. É como interromper a corrente de um rio que se prepara para fertilizar a terra ao redor. A mente interpreta esse sinal como um encerramento, e a partir disso, diminui sua busca por soluções, reduz sua criatividade, endurece sua sensibilidade às oportunidades. O corpo percebe esse fechamento emocional e o transforma em tensão, em cansaço, em estagnação. E a alma? Bem, a alma sente que não foi convidada a crescer. Costumo visualizar esse processo com uma imagem muito simples: um copo cheio até a borda. Por mais que alguém tente derramar algo precioso ali, não existe espaço para nada novo. A água extravasa, escorre, se perde. Assim funciona a vida quando você se declara completo demais. O que deveria te alcançar não encontra espaço. O que deveria ser bênção se torna desperdício. E embora esse conceito pareça abstrato à primeira vista, basta observar o comportamento humano para perceber o quanto ele é real. Pessoas que insistem em parecer fortes demais, completas demais, fecham as portas justamente para aquilo que desejam receber. E talvez agora, enquanto você absorve essa ideia, seja inevitável sentir aquela pontada incômoda de autorreflexão. É natural. Todos nós, em algum momento, nos escondemos atrás dessa frase automática. Por isso quero te fazer uma pergunta silenciosa, quase como quem acende uma vela no interior da própria consciência. Em que áreas da sua vida você diz que está tudo bem, quando no fundo sabe que não está? Onde você tem se calado para não admitir que deseja mais, que precisa de mais, que merece mais? Porque é exatamente ali, nessa fresta emocional, onde você disfarça a própria verdade, que a bênção deixa de entrar. E é curioso como a vida muda quando começamos a reconhecer esses pontos de falsidade interna. De repente, percebemos que aquilo que chamávamos de força era apenas orgulho, e o que chamávamos de maturidade era só medo. E é desse reconhecimento suave, quase íntimo, que nasce o impulso que nos leva ao próximo erro, aquele que nos captura justamente quando pensamos que estamos vencendo e que, por isso mesmo, se torna ainda mais perigoso. O segundo erro se revela exatamente no momento em que o coração se sente mais seguro, como uma armadilha que só se fecha quando você acredita que já está do outro lado da ponte. Ele acontece quando você baixa a guarda, quando acredita que já venceu, quando relaxa antes da hora. É um erro silencioso, sedutor, porque surge disfarçado de alívio. Você acha que está sendo confiante, mas na verdade está abrindo espaço para que a estagnação tome o lugar da expansão.
É como se depois de caminhar longamente rumo a um sonho, você parasse para descansar sem perceber que ainda falta um trecho essencial. E é nesse descanso prematuro que muitos deixam a prosperidade escapar pelos dedos. Eu cresci ouvindo uma expressão que sempre me fazia rir. Jacaré que dorme vira bolsa de madame. É uma frase simples, divertida, quase caricata. Mas quanto mais amadureci, mais percebi que ela carregava uma verdade profunda. Quem adormece na própria vitória se torna presa fácil do destino. Porque a vida não funciona como um troféu que você conquista e coloca na estante. Ela é um organismo vivo, que exige movimento constante. A prosperidade, seja espiritual ou material, não é uma conquista estática. É um fluxo, e como todo fluxo, ela se interrompe quando você para cedo demais. A psicologia explica isso de um jeito muito claro. Quando você acredita que já venceu, o cérebro reduz a atenção. Ele interpreta a sensação de "já deu certo" como um sinal para economizar energia. A busca por soluções diminui, a criatividade enfraquece, a observação fica preguiçosa. O cérebro ama poupar esforço, e qualquer impressão de que a batalha acabou faz com que ele desligue a postura de crescimento. É nesse momento que oportunidades passam despercebidas, que pequenas falhas se acumulam, que a vida deixa de avançar. E de repente você percebe que aquilo que parecia vitória era apenas o início, mas você parou de caminhar. E espiritualmente, esse desarme interno ganha proporções ainda maiores. Quando você relaxa demais, transmite ao universo um sinal de complacência, quase como se dissesse: "Não preciso de mais nada, posso parar por aqui." E assim como na lei do copo cheio, o fluxo de bênçãos diminui. A vida recompensa o movimento, não o repouso disfarçado de gratidão. Ela responde àquele que continua, que se mantém desperto, que não confunde um pequeno avanço com o destino final. É por isso que tantas pessoas se perdem justamente quando começam a prosperar. Elas confundem um passo adiante com a chegada. Elas confundem estabilidade temporária com plenitude. E enquanto acreditam que já venceram, a energia ao redor delas começa a se acomodar também. E é nessa acomodação que nasce o terceiro erro, o mais sutil, o mais traiçoeiro, aquele que sorrateiramente convence você de que está tudo exatamente onde deveria estar, quando na verdade está te afastando do crescimento que ainda te aguarda. O terceiro erro é o mais perigoso porque nasce como uma mentira confortável, uma espécie de abraço morno que embala a mente e acalma a consciência, ao mesmo tempo em que paralisa a alma. É a crença de que tudo está completo, de que não existe mais nada a expandir, de que a vida chegou ao ponto ideal. Essa sensação, tão tentadora, é a responsável por aprisionar muitas pessoas num ciclo de repetição, onde nada avança porque nada dentro dela se move. E o mais curioso é que essa mentira não chega com violência, ela chega com doçura. Surge como satisfação, como alívio, como aquele pensamento sussurrado. Agora sim, está tudo perfeito. E é justamente nesse sussurro que mora o perigo. Quando você acredita que já alcançou o suficiente, que não há mais degraus a subir, envia ao universo o tipo mais profundo de mensagem, a de que o seu ciclo de crescimento está encerrado. E o universo, sempre respeitoso, obedece. A energia que antes se movimentava em sua direção diminui. As oportunidades que buscavam espaço param de bater à sua porta. O fluxo espiritual que te empurrava para a frente se acomoda, como um rio que encontra um lago e passa a girar em si mesmo. Nenhum mestre, nenhum sábio, nenhum líder espiritual que realmente compreendeu a natureza da vida acreditou algum dia nessa falsa plenitude, porque eles sabiam que o crescimento não é um destino, é um estado. E não é apenas espiritualidade. A própria ciência confirma o que a sabedoria judaica ensina há séculos. Um estudo realizado em universidades israelenses mostrou uma queda significativa na renda de pessoas que repetiam, com frequência, frases ligadas à estagnação, como "já estou satisfeito, não preciso de mais nada", ou
Assim está perfeito. Os pesquisadores observaram que o cérebro dessas pessoas reduzia drasticamente a busca por oportunidades, e em poucas semanas, elas deixavam passar chances claras de avanço. A mente, ao acreditar na mentira da completude, desligava mecanismos fundamentais de progresso, e o impacto se refletia na vida financeira de forma direta. Mas apesar de tudo isso soar duro, existe uma esperança imensa escondida aqui. Porque da mesma forma que palavras de estagnação fecham caminhos, palavras de movimento os reabrem. A vida responde de maneira quase imediata quando você muda a linguagem com que descreve sua própria jornada. Mesmo que tudo esteja parado, mesmo que você se sinta preso, o simples ato de assumir internamente "eu ainda posso crescer" faz algo começar a se mover no invisível. É como reacender uma chama que estava reduzida a brasas, permitindo que o vento volte a transformá-la em fogo. E talvez você perceba isso agora, de forma quase intuitiva. O terceiro erro não é acreditar que a vida está boa, é acreditar que a vida não pode ficar melhor. É essa crença que empobrece o espírito, que estreita o futuro, que seca a fonte interior. E ao reconhecer essa verdade, você já começa a abrir espaço para algo novo, para algo que se aproxima devagar, quase sem fazer barulho, mas que tem o poder de transformar completamente o seu destino. Porque, quando você entende esse erro, está finalmente pronto para descobrir a fórmula simples, poderosa e ancestral que reconecta sua linguagem ao fluxo natural da prosperidade. Agora que você já enxergou os 3 erros que silenciosamente impedem o avanço, algo dentro de você começa a se reorganizar, como se uma porta interna tivesse sido destrancada. E é nesse momento, quando o espírito está mais receptivo, que posso finalmente revelar a fórmula que transforma palavras em movimento, movimento em energia e energia em prosperidade. Não espere algo complexo, cheio de rituais ou mistérios indecifráveis. A sabedoria antiga sempre preferiu o simples, porque o simples entra direto no coração. E é justamente essa simplicidade que torna o que vou te dizer tão poderoso. Existe uma frase de apenas 3 partes que abre caminhos onde antes havia muros. Uma fórmula curta, quase humilde, mas que carrega dentro dela a mesma estrutura das bênçãos antigas, a mesma vibração das orações que cruzaram gerações. Eu demorei muito para entender por que exatamente essas palavras funcionam tão profundamente. Não foi porque alguém me explicou, foi porque eu vi acontecer. Vi vidas mudarem, vi pessoas renascerem por dentro, vi negócios ressurgirem quando tudo parecia perdido. E ao observar essas transformações, percebi que todas tinham algo em comum. Elas começavam quando a pessoa assumia para si mesma que estava em movimento. Não importava se o cenário era de caos ou de estabilidade. O que importava era a declaração. Por isso agora eu te entrego a frase que tantas vezes serviu como ponto de virada. Graças a Deus eu estou crescendo. Essas palavras não são um slogan, não são uma afirmação rasa e motivacional. Elas formam uma estrutura espiritual completa. Graças a Deus, é a semente da gratidão, a vibração inicial que abre o coração e o alinha com aquilo que é maior. Gratidão não é agradecimento passivo, é reconhecimento da força que age em silêncio, preparando o terreno mesmo quando você não percebe. Eu estou é a confirmação de presença, o lembrete de que você ocupa seu lugar no mundo, consciente e desperto. E crescendo é o verbo que ativa o fluxo, que abre as portas, que atrai o movimento. Quando você pronuncia essa tríade, você diz ao universo: estou pronto para mais, existe espaço em mim, existe espaço na minha vida. E o mais impressionante é como essa frase reorganiza a mente. O cérebro, ao ouvir essa declaração, começa imediatamente a procurar coerência com ela. Ele passa a notar oportunidades que antes estavam invisíveis. Ele se torna mais criativo, mais atento, mais disposto a construir novos caminhos. E espiritualmente, essa frase funciona como um farol. Ela ilumina o trajeto, mesmo quando a estrada parece escura. Ela protege da estagnação,
repele a mentira da completude e mantém o espírito em expansão constante. É por isso que quero te propor algo simples, porém profundamente transformador. Coloque um alarme no seu celular com essa frase. Todos os dias de manhã, deixe que ela te alcance antes que a rotina te engula. Quando ela tocar, não apenas leia. Diga em voz alta. Sinta a vibração sair da sua boca. Deixe que o som se instale no ambiente. Esse pequeno ritual, repetido com intenção, cria raízes. E quando as raízes crescem, o destino inevitavelmente muda. Eu poderia passar horas explicando a lógica espiritual por trás dessa transformação, mas nada é mais convincente do que observar a mudança acontecendo na vida real. E foi exatamente isso que eu vi quando conheci Dona Luzia, uma mulher simples, de fala mansa, que carregava nos olhos aquela mistura de cansaço e esperança que só quem já lutou demais conhece. Ela me contou que, durante anos, repetia sem perceber as frases que aprendiam. Está tudo bem, não preciso de mais nada, já está bom assim. Dizia isso para não preocupar os filhos, para não parecer exigente, para não admitir para si mesma o quanto doía viver em escassez. E quanto mais ela dizia, mais a vida parecia murchar ao redor dela, como se cada palavra fosse um peso que empurrava suas possibilidades para baixo. Mas tudo começou a mudar numa manhã aparentemente comum, quando ela ouviu pela primeira vez a fórmula que eu acabei de te revelar. Ela não entendeu de imediato, achou bonito, mas não compreendeu a profundidade. Ainda assim, decidiu testar. Colocou a frase na porta da geladeira, depois no espelho, depois na capa do celular. E todas as manhãs, antes de começar suas tarefas, ela repetia com voz baixa, quase tímida: Graças a Deus eu estou crescendo. Nos primeiros dias, ela me disse que não sentia nada, que era como repetir um texto decorado. Mas algo começou a mudar no olhar dela, no jeito de caminhar, no modo como respirava. Em poucas semanas, a vida começou a responder. Primeiro veio um aumento inesperado na pensão que recebia. Depois, uma vizinha lhe pediu para fazer alguns bolos para vender na feira. Dona Luzia sempre cozinhou bem, mas nunca tinha pensado nisso como uma fonte de renda. Em um mês, os pedidos dobraram. Em 3, ela estava ganhando mais do que ganhara na década anterior inteira. Não era sorte, não era coincidência, era coerência espiritual. Era a vida se organizando para acompanhar a nova linguagem que ela tinha assumido. Quando conversamos novamente, ela me disse algo que nunca mais esqueci. Eu achava que essa frase mudaria a minha vida por fora, mas ela primeiro mudou por dentro. E essa é a verdade que muitos só entendem quando vivem na pele. A transformação externa só acontece quando o interior deixa de repetir a linguagem da estagnação. Quando você declara crescimento, você se coloca em movimento. Quando você escolhe palavras que expandem, você obriga a vida a se reorganizar ao seu redor. E o mais bonito de tudo isso é que esse princípio não pertence a uma religião específica. Ele é universal. Ele funciona para quem acredita, para quem duvida, para quem está começando agora ou para quem já caminhou muito. A energia que responde às palavras não pede identidade, apenas intenção. E enquanto você absorve essa ideia, talvez comece a perceber que a sua própria história também está pronta para se reorganizar. Basta que você permita que a linguagem abra o caminho. Quando reunimos tudo o que percorremos até aqui, começa a surgir diante de nós um desenho maior, uma espécie de mapa espiritual que explica por que algumas pessoas avançam com leveza, enquanto outras parecem carregar o peso de um mundo inteiro nos ombros. Na sabedoria judaica, existe uma certeza tão antiga quanto a própria criação. As palavras não descrevem a realidade, elas constroem a realidade. Desde o princípio, antes de qualquer forma existir, antes de qualquer montanha se erguer ou rio correr, foi a palavra que abriu o espaço da existência. Deus disse e houve. Essa frase, repetida por gerações, não é um registro poético, é uma revelação. É a prova de que tudo começa no som, na intenção, no verbo que organiza o caos e transforma o invisível em forma.
E quando entendemos isso, compreendemos também que a prosperidade não nasce do acúmulo, mas da escolha. Porque todos os dias você escolhe entre duas forças, a estagnação ou o crescimento. E essa escolha, ao contrário do que muitos pensam, não é feita com ações grandiosas, planos elaborados ou decisões dramáticas. Ela é feita nas pequenas declarações, nas frases sussurradas, na maneira como você descreve sua própria jornada. Quando você repete que está tudo bem, mesmo quando não está, escolhe a estagnação. Quando diz que não precisa de mais nada, escolhe o fechamento. Quando afirma que já chegou onde deveria, escolhe o limite. Mas quando declara crescimento, mesmo sem saber ainda como avançar, escolhe a expansão. E essa escolha muda tudo. Há uma beleza profunda nisso, porque significa que ninguém está preso para sempre. Ninguém é vítima das circunstâncias. Ninguém está condenado a viver a repetição de ontem. A mudança não começa quando o cenário muda. Ela começa quando a linguagem interna muda. Por isso, eu te convido, não como quem dá uma tarefa, mas como quem oferece uma chave, a viver 7 dias de prática consciente. 7 dias em que você vai vigiar as palavras que saem da sua boca. 7 dias em que a frase, graças a Deus, eu estou crescendo, será seu lembrete de que o destino é maleável, de que o universo responde à sua vibração, de que a prosperidade não é um prêmio reservado para poucos, mas um fluxo que se ativa quando você se coloca em movimento. Talvez pareça simples demais. Talvez você pense que não pode ser tão fácil. Mas a verdade é que a maioria das pessoas nunca experimentou o poder de um compromisso tão pequeno e tão sólido. Em 7 dias, algo dentro de você começa a se reorganizar. Em 7 dias, sua percepção muda, suas decisões mudam, sua coragem desperta. E quando isso acontece, a vida inevitavelmente acompanha, como se estivesse apenas esperando que você desse o primeiro passo. E enquanto essa ideia repousa suavemente no seu coração, talvez você sinta que existe algo ainda mais profundo por trás de tudo isso. Uma camada que não revelamos completamente. Um princípio silencioso que conecta sua prosperidade ao propósito maior da sua existência. E que se torna impossível ignorar quando você dá voz ao seu próprio crescimento. Agora que você percorreu cada parte dessa jornada, é impossível não sentir que algo dentro de você mudou de posição, mesmo que apenas alguns milímetros. Porque no fundo, tudo isso sempre foi sobre resgatar o poder que você entregou às frases automáticas, às respostas vazias, às pequenas mentiras que se repetiam no seu dia a dia. A verdadeira transformação começa quando você deixa de dizer tá tudo bem, apenas para sobreviver, e passa a afirmar, com presença e intenção, graças a Deus eu estou crescendo. Essa frase, repetida ao longo do caminho, se torna uma âncora silenciosa. Ela substitui a estagnação pela expansão, o medo pela honestidade, a mentira confortável pela verdade que abre caminhos. E quando você percebe isso, entende que não está repetindo um mantra, está reorganizando a sua própria energia. Ao longo desta jornada, caminhamos por erros, histórias, leis espirituais, metáforas, explicações e exemplos reais. E todas essas peças, quando se encaixam, revelam uma única mensagem. As palavras criam mundos. Elas moldam o invisível antes de moldarem o visível. Elas atraem ou afastam, abrem ou fecham, alimentam ou sufocam. E quando você usa a palavra como ferramenta de crescimento, você se conecta diretamente a uma tradição milenar, que sempre entendeu que prosperidade não é apenas riqueza, mas alinhamento, propósito, movimento, fluxo. A verdadeira prosperidade é espiritual antes de ser material, porque nasce da vibração que você escolhe sustentar. Por isso, antes de nos despedirmos, eu quero te desejar algo que vem de um lugar profundo da minha alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda paz. Que cada passo que você der seja iluminado, que cada palavra que você pronunciar seja consciente,
Que cada semente lançada pelo seu pensamento encontre terra fértil. Que a abundância se aproxime sem medo e que a estagnação se dissolva do seu caminho como fumaça tocada pelo vento. Você merece crescer, merece prosperar, merece viver em movimento porque é isso que honra a vida que pulsa dentro de você. E agora, eu te peço algo simples, mas profundamente simbólico. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Não porque o mundo precisa de mais conteúdo, mas porque existem pessoas caminhando no escuro que só precisam de uma faísca para enxergar o próximo passo. Talvez você seja essa faísca hoje. Talvez seja a sua palavra, sua ação, sua generosidade que vai destravar o crescimento de alguém. E enquanto você faz isso, lembre-se do que aprendemos juntos. Nunca diga, tá tudo bem, quando a sua alma pede movimento. Diga, com verdade e com fé, graças a Deus, eu estou crescendo.